Existe um assunto que todos nós evitamos, mas que absolutamente todos nós vamos enfrentar: a morte. Curioso, né? A única certeza da vida. É também o tema que a gente finge que não existe. A gente fala sobre carreira, dinheiro, relacionamentos, até sobre o fim do mundo. Mas evita, quase como um pacto silencioso, falar sobre o fim da nossa própria história ou da história de quem amamos. E quando ela chega, a gente não sabe o que fazer. Hoje vamos falar sobre isso com filosofia, sensibilidade e um toque de humanidade. O historiador e filósofo Felipe Arias dedicou grande parte de sua obra a estudar algo fascinante: como as sociedades lidam com a morte ao longo do tempo. E ele percebeu uma mudança radical. Antigamente, a morte era pública, fazia parte da vida. As pessoas morriam em casa, cercadas por familiares. O luto era compartilhado. A dor era vivida em comunidade. E hoje, a morte foi escondida. Ela acontece em hospitais, é tratada como um fracasso, e o luto virou quase um assunto proibido, como se sofrer tivesse prazo, como se sentir demais fosse inconveniente. Nós vivemos em uma sociedade que acredita que pode controlar tudo. Controlar o corpo, controlar o tempo, controlar o futuro. Mas existe algo que escapa completamente disso: a finitude. E talvez seja por isso que evitamos tanto falar sobre a morte, porque ela nos lembra de algo desconfortável. Nós não estamos no controle. Recentemente, o Brasil acompanhou um momento profundamente humano. O apresentador Tadeu Schmidt enfrentou uma das maiores dores possíveis: a perda de seu irmão, o ídolo nacional Oscar Schmidt. E mesmo assim, ele decidiu continuar trabalhando. Apresentar, sorrir, seguir. E aqui não cabe julgamento, porque o luto não tem forma única. Alguns param, outros seguem, alguns choram, outros silenciam. E nenhum desses caminhos é mais certo que o outro. Como se não bastasse, poucos dias depois, outro momento impactante. Às vésperas da final do Big Brother Brasil, uma das participantes mais fortes do programa, a Ana Paula, recebe a notícia da morte de seu pai. Assim, de forma abrupta, sem preparo, sem roteiro, e o público testemunha algo raro: um gesto genuíno de empatia ao vivo, sem performance, sem discurso ensaiado, apenas humanidade.
O que isso revela sobre nós? Esses momentos tocaram tantas pessoas por um motivo simples. Eles quebraram a ilusão de que estamos preparados, de que sabemos lidar, de que temos controle. Mas a verdade é outra. Não fomos ensinados a viver o luto. Fomos ensinados a evitá-lo, a distrair, a seguir rápido demais, a ser forte, como se sentir fosse fraqueza. Quer saber o perigo de não sentir? Quando evitamos o luto, ele não desaparece. Ele se acumula e pode se transformar em ansiedade, tristeza profunda, sensação de vazio, desconexão emocional. O luto não vivido vira dor prolongada. E aqui, gente, vai uma verdade com um leve toque de humor. A gente se prepara para tudo. Faz seguro de carro, planeja aposentadoria, compra garantia estendida até para liquidificador. Mas, para a única coisa inevitável da vida, a gente não se prepara. Quem tem coragem de preparar o seu velório, o seu funeral? Muita gente evita. Não vou dizer quem tem coragem, porque tem pessoas que têm coragem, mas muita gente evita. Não tem a coragem de fazer isso porque acha que está se agorando, acha que vai morrer porque fez isso. Como lidar com o luto de forma mais saudável? Então, o que podemos fazer? Não para evitar a dor, mas para atravessá-la melhor. Primeiro, permitir sentir. Luto não é fraqueza, é amor que ficou sem lugar. Segundo, falar sim sobre a morte. Quanto mais normalizamos o tema, menos assustador ele se torna. Terceiro, respeitar o tempo. Não existe prazo para o luto. Cada pessoa tem seu ritmo, seu tempo. Quarto, buscar apoio, amigos, família ou até ajuda profissional. Ninguém precisa atravessar isso sozinho. Quinto, ressignificar a ausência. A pessoa se vai, mas o que ela representou permanece. Talvez o maior ensinamento de tudo isso seja simples e profundo. Falar sobre a morte é, na verdade, aprender a valorizar a vida. Porque quando entendemos que tudo é finito, abraçamos mais, adiamos menos e amamos melhor. Talvez a morte não seja apenas um fim. Talvez ela seja também um convite silencioso. Um convite para olhar com mais cuidado, para ouvir com mais presença, para amar com mais coragem. Porque, no fundo, o luto não fala só sobre quem partiu.
Ele fala sobre quem ficou. Fala sobre o espaço vazio à mesa, sobre a mensagem que não foi enviada, sobre o abraço que achamos que ainda teríamos tempo de dar. E ainda assim, o luto também guarda algo bonito, porque só sente tanto quem amou de verdade. E talvez seja isso que nos conecta. A dor da ausência é, na verdade, a prova de um amor que existiu. Então, quem sabe, em vez de fugir desse tema, a gente possa aprender aos poucos a olhar para ele com mais humanidade, falar mais, sentir mais, amar mais, enquanto ainda há tempo, porque no fim não são os dias que lembramos, são os momentos, as pessoas e o amor que conseguimos viver. Se a morte é inevitável, talvez o erro não seja falar sobre ela. Talvez o erro seja fingir que ela não existe. E você, já parou para pensar nisso? Se esse vídeo tocou você de alguma forma, compartilhe com alguém importante. E me conta nos comentários, você acha que estamos preparados para lidar com o luto?